Aleluia. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Hebreus 12. Apenas os 3 primeiros versos. E que o Senhor, assim como tratou comigo, assim como falou ao meu coração, venha falar a cada coração nesta noite. Que nós venhamos entender a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Amém? Vamos ler Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desanimando em vossa alma. Amém? Glória a Deus. Essa palavra que veio assim como um bálsamo, um conforto para a minha vida, né, durante esta semana, durante os dias que estava meditando. E por que eu digo isso? Porque aqui fala de olharmos, é até o tema da nossa pregação nesta noite, né? Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E por que eu digo isso? Porque nós temos uma facilidade muito grande de olharmos para as dificuldades, né? E de desanimarmos diante delas. Nós somos muitos propensos a isso, né? De olharmos para o tamanho das batalhas que se levantam e querer esmorecer, querer desanimar, querer parar na caminhada, né? Então o Senhor nesta noite, né, nos vem alertar. E essa carta aos Hebreus, o autor desta carta, inicia aqui, né, nos falando assim que nós cristãos, nós somos desafiados a correr, né? A correr e avançar, a realizar a vontade de Deus. E diz ainda, sem desanimar, né? Temos a figura de uma corrida, né? A carreira que nos está proposta. Então, a partir do momento que nós damos o primeiro passo, nós não podemos jamais desistir. Mesmo que venham lutas e virão, mas nós não podemos desanimar. E o autor de Hebreus, ele nos dá o exemplo do próprio Jesus, né? Porque Jesus, ele foi até o fim no seu propósito. Ele não desistiu. Ele cumpriu a sua missão. Então, que nós nesta noite venhamos ter o nosso Senhor como exemplo a seguir, né? E olhar para Ele, somente para Ele. Porque quando eu começo a ler isso aqui, me vem a imagem de Pedro na cabeça, né? Naquela ocasião onde aqueles discípulos estavam ali no meio de um mar, na madrugada. E quando Jesus veio ao socorro deles, andando por cima do mar, Pedro se animou, usou a fé e disse, Senhor, se és tu, então me deixa ir ao teu encontro. E Jesus disse que ele viesse, e Pedro começou a andar, mas aí Pedro começou a olhar as ondas. Pedro começou a olhar o vento e começou a afundar. Na nossa vida é dessa forma. Por quê? Porque as lutas são necessárias na nossa vida, né?
Nós temos visto pregadores falarem aí de um evangelho de facilidades. E as pessoas estão acostumadas a isso. Muitos vão à igreja em busca de uma facilidade. E quando começam as lutas, se desesperam. Porque acham que crente não pode, não deve sofrer. E quando nós vamos para o evangelho, não é isso que nós vemos. Porque grandes homens e mulheres sofreram pelo evangelho, sofreram pela palavra de Deus. E o próprio Jesus também nos alertou quanto a isso, que nós iríamos ter sim aflições. Quando Jesus nos chamou para servi-lo, que Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele também nos alertou, assim como alertou lá os discípulos. Se você quer me seguir, você vai ter que carregar a cruz, você vai negar a si mesmo e carregar a cruz. O que isso quer dizer, irmã Marlene? Quer dizer que vem problemas sim, que não é fácil, Mas nós devemos sempre avançar. Nós temos uma missão, um alvo a atingir. E nós temos que sempre percorrer esta carreira que nos foi proposta. Sempre seguir, sempre avante, sempre adiante. Não pensando como, vamos dizer assim, como um turista, que sai de um ponto de partida para conhecer um lugar, viaja por alguns lugares, mas volta, ele retorna ao ponto de partida. Nós não somos assim, nós somos viajantes, nós somos peregrinos. Nós estamos sempre caminhando, sempre avançando, sem esmorecer, porque o nosso Senhor Jesus Cristo garante estar conosco. Quando Ele diz assim, no mundo tereis aflições, Ele também nos diz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus, Ele diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós temos uma meta a alcançar, e nós não fomos chamados para desistir. Nós temos visto lutas constantes, dificuldades, problemas que têm assolado, Não só aqui a nós, mas ao mundo inteiro. Mas o crente sabe com quem ele está, em quem ele tem crido, sabe quem está ao nosso lado. Muitas vezes vem sim o desânimo, mas nós temos que olhar para Cristo. Olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Assim como o salmista também nos aconselha, Lá no Salmo 121. Olhar para o alto, olhar para onde vem, porque de lá vem o nosso socorro. Então é para lá que nós devemos olhar, é para Cristo, é em Cristo que os nossos olhos devem estar postos, é em Cristo que nós devemos confiar e sempre avançar, não desanimar a ponto de querer desistir, a ponto de querer parar na caminhada, porque o Senhor não se agrada daquele que desiste e retrocede. É sempre avançando, confiando no Senhor, sabendo que Ele é Deus, sabendo que Ele é quem faz todas as coisas na nossa vida. Então, quando o autor de Hebreus diz aqui, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, isso é tipo um estímulo para nós, Nós temos uma nuvem de testemunha. Se nós for olhar no passado, nós temos ali grandes homens que nos dá testemunho, que nos dá, nos garante que teve sofrimento, mas teve vitória. A vida do crente tem que ser dessa forma, É com vitórias e lutas e vitórias. Nós não podemos estar só, na bonança. Porque a gente até falava sobre isso hoje pela manhã. O crente, ele tem que estar sempre, é como Paulo ali com o espinho na carne, É necessário um espinho na carne do crente. Porque se não for assim, igreja, nós nunca vamos correr para os pés do Senhor, nós nunca vamos buscar, a face de Deus, nós nunca vamos reconhecer
quem Deus realmente é. Mas Ele deixa, sim, nós passarmos por lutas. Muitas vezes permite o deserto na vida do crente, para mostrar quem Ele é na nossa vida, para mostrar o que Ele faz, o que Ele pode fazer. Então não desanime diante das lutas. Persista, prossiga, confie que Deus é poderoso, que Deus está ao nosso lado. O Senhor, Ele é fiel nas nossas vidas e Ele tem feito grandes coisas. Aleluia. Porque se nós for parar para pensar e observar o que o Senhor já tem feito, é como diz aquele hino dos Salmos e Hino, né? Se nós formos contar as bênçãos, temos muitas bênçãos para contar. Muitas. É porque, como eu disse lá no início, nós temos uma mania, né, errônea de enxergarmos muito as dificuldades, de olhar para os problemas e de querer parar diante deles. Sabe por quê? Porque nós queremos estar sempre no controle da situação. E quando nós perdemos esse controle, então a gente se desespera, né? Nos desesperamos. Achamos que é o fim, que não vale a pena, não oro mais porque Deus não está me ouvindo, porque quando a gente ora a gente quer resposta imediata, nós somos desse jeito, né? Nós muitas vezes dizemos que confiamos no Senhor, mas confiamos desconfiando, né? Então a palavra diz que nós temos que confiar e descansar no Senhor. Mas irmã Marlene, tem tanta luta, tanto problema, eu tenho enfrentado tanta dificuldade, mas a palavra nos diz isso, descanse, né? Sabei que eu sou Deus, ele diz, né? Sabei que eu sou Deus. Então descanse, nós sabemos que temos esse Deus tão grande, tão poderoso, que acalma as tempestades. É como o Léo disse aqui, as tempestades vêm, mas elas são passageiras. É porque quando a gente está no meio de uma tempestade, a gente acha que nunca vai passar. A gente acha que ela está extensa demais. Mas tudo é no tempo de Deus. Deus sabe o tempo certo, né, de acalmar a tempestade na nossa vida. E Deus tem um propósito em tudo. Creia nisso. Deus tem um propósito nessa tribulação que você está passando. Quando Deus permite o deserto, Ele tem um propósito. Então confie nele, porque Ele sabe o que está fazendo. Crente, é como diz um hino, crente tem dono, as coisas não acontecem por acaso na nossa vida. Tudo tem um propósito do Senhor. Nas coisas ruins também, irmã? Sim, também. Nós não entendemos no momento em que estamos vivendo. Mas depois a gente vai entender que também Deus tem um propósito nas dificuldades que passamos. Eu acho que principalmente nas dificuldades. Porque Deus se mostra no meio das dificuldades, ele se revela, Ele mostra quem Ele é. E nós vemos quem somos. Nada. Incapazes, mas totalmente dependentes desse Deus. Dependentes dEle, saber que Ele é Deus e que é Ele que faz na nossa vida. Não é eu, não é você, não somos nós que fazemos, porque nós não temos condições, nós não temos força para vencermos por nossas próprias forças e méritos, mas é o Senhor. Então por isso que Deus permite, é para a gente saber que somos dependentes dEle e que é Ele que faz na nossa vida. Saber que a glória pertence a Ele. Então, quando Deus te der vitória, no meio dessa situação aí difícil que você está, saiba reconhecer que é o braço forte do Senhor. Não foi o teu braço, não foi a tua força, foi o braço do Senhor. Foi a mão poderosa do Senhor. Então o Senhor traz uma mensagem, nos fortalece nesta noite.
Nos encoraja a continuarmos nessa carreira que nos foi proposta, sem desanimar, tendo o próprio Cristo como nosso exemplo, né? Como diz aqui, que ele considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição, né? Diz aqui, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, não fazendo caso do opróbrio, da vergonha que passou, da humilhação que sofreu por mim e por você. Ele foi até o fim, suportou toda humilhação, ele não desistiu. Então ele nos encoraja nesta noite a não desistir, a não parar. Às vezes estamos tão cansados, mas a palavra do Senhor, o próprio Jesus disse que quando estivermos cansados, podemos ir até Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então é o Senhor que tem o alívio para as nossas pesas, as nossas cargas. Quando estamos a ponto de perecer, de não poder mais dar sequer um passo, o Senhor nos faz lembrar que Ele é Deus e que Ele está ao nosso lado. Ele nos faz lembrar que Ele é aquele mesmo Senhor que chegou no meio da tempestade para ajudar os seus discípulos e não deixar que Ele morresse, que eles morressem naquele mar. Ele é o mesmo. Ele opera da mesma forma na minha e na tua vida. As tempestades têm vindo, mas Jesus também tem chegado na hora e tem nos segurado e tem acalmado a tempestade, porque Ele sabe as nossas limitações, porque Ele sabe o quanto somos pequenos, o quanto nós precisamos dEle, da ajuda dEle, da presença dEle. Então fique na dependência desse Deus, dependa unicamente dEle. Porque quando as coisas estão mais difíceis é quando o Senhor chega. Ele não te deixa morrer no meio dessa tempestade, creia nisso. O Senhor sempre chega no meio da calamidade. Quando nós gritamos, Senhor, socorre-me, como aqueles outros discípulos em outra tempestade. Mestre, acorda, nós vamos perecer. E o mestre acordou ali no momento certo, acalmou a tempestade. Esse Jesus é o nosso Jesus também. Nós temos que saber disso, né? É como uma mensagem que eu escutei, que diz, o problema é que nós, muitas vezes, trata Deus como se Deus tivesse ficado lá no passado. Como se Deus tivesse operado lá no passado. O Deus de Elias, né, que fez grandes coisas através de Elias. O Deus de Abraão. A gente acha que ele ficou lá. Mas ele é o mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o mesmo Deus. Aquele que andou com Elias, com Isaac, Jacó, com Moisés, ele falava com eles, ele andava com eles. Ele é o mesmo Deus que faz isso conosco hoje. Porque se não fosse Deus na nossa vida, nem aqui nós estaríamos. Então creia, Deus presente, Deus do já. Deus, Ele é o mesmo, Ele é imutável. Ele não ficou no passado. Ele é o mesmo Deus. Então o nosso problema é crer dessa forma. Muitas vezes, meu Deus, Deus fazia isso, fazia. Não, Deus faz. Deus continua fazendo. É porque nós também temos... O problema nosso é saber reconhecer só quando nós vemos um grande milagre que Deus operou. Mas existem milagres invisíveis todos os dias da nossa vida. O nosso fôlego, a nossa respiração é um milagre de Deus.
termos chegado até aqui é Deus presente na nossa vida. Então, saiba depender desse Deus e reconhecer quem Ele é. Não esmoreça, não desista, não pare. Prossiga nesta caminhada, porque nós vamos chegar até o fim. Aleluia. Nós vamos chegar e essa cruz que carregamos vai ser trocada por uma coroa. Eita, glória a Deus. Vamos, quando nós estivermos com o nosso Deus, aleluia. Então tudo vai ter valido a pena. Não vai mais ter tristeza, mais dor, mais choro. Tudo vai ter passado. E nós vamos estar na presença de Deus eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Porque é uma promessa feita por aquele que não falha. Feita por aquele que cumpre. E ele diz: ei, eu vou voltar e buscar, e você vai morar eternamente comigo no lugar que eu vos preparei. Aleluia. Então, por que desistir? Quando nós temos um lugar tão lindo nos aguardando. Por que esmorecer e achar que é o fim, quando Deus diz: ei, só acaba quando eu assim disser. Você está na luta, mas quem tem o controle dela sou eu. Você está fraco, mas eu sou forte. Eu sou o Deus grande, o grande eu sou, o Deus que opera, o Deus que faz o impossível, o Deus que faz milagres acontecer na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Nós não temos motivos para desistir. Nós temos sim que prosseguir olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E ele diz no final do 3, onde lemos: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desanimando em vossa alma. Aleluia. Cristo está dizendo: eu te fortaleço, eu te renovo nesta noite. Aleluia. Então receba renovo de Deus. Corre para os pés do Senhor e diga: Senhor, eu estou fraquinho, mas eu sei que o Senhor é forte e que o Senhor me sustenta. Aleluia. Não fomos chamados para desistir. Fomos chamados para prosseguir avante até chegar no céu. Estamos aqui porque temos uma missão, o Senhor nos entregou algo e é difícil muitas vezes, às vezes é até impossível para nós. Mas quando olhamos para o autor e consumador da fé, tudo é possível ao que crê. É Ele que faz, amém? Que Deus nos ajude a continuar esta carreira que nos foi proposta. Olhando sempre para o Senhor, para o nosso Salvador. Eu queria apenas soltar a aplicação. Romário, tem como? Amém? E diz assim: olharmos para Cristo é o único modo de nos mantermos firmes na caminhada, sabendo que obstáculos sempre existirão. As lutas virão, mas não há vitória sem lutas. Seguiremos firmes, sem desanimar, olhando sempre para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Aplique no teu coração essa mensagem. Quando eu estiver a ponto de desistir, eu vou olhar
para o meu Senhor. Eu vou lembrar que Ele não desistiu de mim. Eu vou lembrar que Ele sempre está de mão estendida, me segurando, para que eu não caia. Deus é contigo. Não desista. Deus é contigo. E por isso você chegou aqui. Amém? Glória a Deus. Glorifique a Deus, igreja. Adore esse Deus. Se alegre na presença de Deus. Ei, a palavra de Deus diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Então não desanime. Para que cabisbaixo? Olha para o alto, olha para cima. É lá que está o nosso Deus. É Ele que envia a alegria para o nosso coração. Oh, glória! Aleluia! Eita, Jesus! Deus está contigo. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.